Olá, hoje eu vou falar sobre Daniel 11, que diz sobre os reis do norte e do sul. E começa dizendo: Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu poder com que reinou, porque o seu reino será alcançado e passará a outros fora de seus descendentes. Aqui, o capítulo inicia narrando que Daniel chega até o rei Dário para lhe contar o que Deus havia lhe instruído a dizer. Uma narrativa sobre 3 reis que se levantariam na Pérsia e um na Grécia. Depois destes, outros mais poderosos se levantariam, mas seriam quebrados, de forma que os seus reinados seriam dissipados aos 4 ventos dos céus, arrancados sem deixar descendência naquela terra. Tudo isso se daria por acordos de casamentos, ocorrências de guerras, planos de traições e conspirações. E o capítulo continua: O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Aqui mostra que o rei que teve riqueza e poder, e através disso formou e manteve um numeroso e poderoso exército, que marchou contra o qual é o rei da Grécia, cujo chefe se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas que no auge do seu reinado este seria quebrado. E alguns teólogos e historiadores afirmam que este reinado foi um reinado governado pelo rei Alexandre, conhecido como o Grande, um rei macedônio. Ele fazia parte do Império Medo-Persa, que assume o domínio do mundo, um dos maiores guerreiros que a humanidade já teve conhecimento. Porém, como ele era um homem soberbo, vaidoso, dado à bebida de forma desmedida, ele acabou perdendo o seu reinado e foi repentinamente derrubado na Babilônia, sofrendo uma morte brusca, sem deixar descendentes. O seu império, assim, foi dividido em 4 reinos. Esse rei, Alexandre o Grande, ele se tornou tão poderoso através de alianças firmadas em casamento, mas deste casamento não teve nenhum herdeiro. E o texto mostra que, em meio à constante tensão entre os reinos do norte, que é a Assíria, e os reinos do sul, que é o Egito seria forte por causa da aliança que ele firmaria posteriormente.
tentando firmar uma aliança de paz. Mas este seria um segundo casamento que o rei Sírio teria na sua vida. Porém, na morte do rei do Egito, o rei Sírio deixa a segunda esposa e volta a morar com a primeira, esta primeira acaba por matar por envenenamento a segunda esposa e o filho que ele teve com ela. Assim, se cumpre parte da visão de Daniel, quando menciona que essa segunda união que o rei do sul teria com o reino do norte, ele não seria conservado pela força de seu braço. E o capítulo continua: mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naquele tempo se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Dando sequência ao texto, nós vemos que um dos filhos do rei do sul, que é dos gregos, esse decide vingar a morte de sua irmã, que foi a segunda esposa do rei que havia sido morta por envenenamento. E esse irmão, ele domina o reino da Síria, que é o reino do norte, e mata os que participaram disso, quer dizer, do envenenamento de sua irmã. E uma vez que a Síria é derrotada, os guerreiros levam os despojos da Síria para o Egito, bens que satisfarão as necessidades do povo por muitos anos, bens que eram formados por ouro e prata, mais alimentos e animais que eram encontrados ali, fora os escravos. Bens que satisfarão as necessidades do povo por muitos anos, feitos que fará com que o reino do norte tenha um período de paz. No entanto, o reino do norte tornará a lutar contra o reino do sul, com maior número de soldado e força de batalha. Contudo, mesmo assim, eles não poderão resistir à força do exército do reino do sul, assim como havia dito Daniel. E o texto continua: o rei do norte virá, levantará baluarte e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido,
pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará de acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tornará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra, mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Nessa parte, a narrativa mostra que o tempo passará, mas o povo ele não aprenderá com os erros que ele cometeu. Ao contrário, ele continuará cometendo os mesmos erros que já foram cometidos pelos governantes anteriores do Reino do Sul e do Reino do Norte. A diferença é que agora, quem quer formar aliança por laços de casamento não é o Reino do Norte com o Reino do Sul, mas o Reino do Sul, que é o Egito, com o Reino do Norte. E dessa vez ele conseguirá firmar o seu trono sobre a nação adversária. E continua o texto: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas no certo tempo suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal a uma só mesa, falarão mentira. Porém, isso não empenharão em fazer o mal, em uma só mesa falarão mentira. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará
e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, e a fortaleza é nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, os violadores da aliança. Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aqui eu quero mostrar que a diferença dos erros cometidos entre este povo é que alguns eles virão de navio, eles virão pelo mar e eles virão através de navios de quitim. Quando usa a expressão navios de quitim, está dizendo embarcações que não descrevem um tipo específico de navio, mas de uma terra geralmente associada à ilha de Chipre, que ela tem poderes marítimos ocidentais de grande poderio, que poderiam ter, inclusive, uma frota de navios. Eram navios com grande poder bélico, poder de guerra, poder capaz de destruir regiões por onde quer que ele passe. Aqui mostra que um dos motivos pelo qual este novo líder que se levantará passará a governar com êxito sobre as terras do Egito é porque este, de modo sorrateiro, com engano, conquistará a simpatia e a lealdade daqueles que não amam nem servem verdadeiramente ao Deus vivo. São pessoas que, de acordo com as interpretações de vários teólogos, vivem momentos futuros para quando o reinado desse governante ele será feito e dirigido pelo anticristo. E este reinado, ele virá não mais para guerrear apenas contra o Egito, mas contra o povo de Israel, contra todos os judeus, contra todos os demais povos, principalmente aqueles remanescentes, os descendentes dos judeus de Israel. Todavia, o inimigo não alcançará vitória entre os remanescentes de Deus, daqueles que estão selados e realmente tiveram uma experiência com Deus, pois o anticristo, o inimigo, ele não conseguirá seduzi-los de modo a fazer com que eles abandonem a Deus e passem a adorá-lo. Antes, eles preferirão a sofrer as injustiças, a sofrer muitas maldades, do que se renderem à adoração ao anticristo. E o capítulo continua dizendo: este rei fará segundo a sua vontade, quer dizer, o anticristo, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar
deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e far-los-á reinar sobre muito, e lhes repartirá a terra por prêmio. Porque aqui mostra que este rei, o anticristo, ele reinará com mão poderosa, a princípio se fazendo de bonzinho, trazendo uma falsa paz entre as pessoas, mas no fim eles verão que esta paz, ela será cercada de grande preço, preço de guerra, preço de pavor, preço de sangue derramado pelos povos. E aqueles que não se renderem a ele sofrerão. E aqueles que se renderem, eles viverão de uma glória, de um poder sobremaneira sobre as demais pessoas, mas é uma glória passageira, um poder que no final se reverterá em maldição sobre a vida dessas pessoas. E por fim, o capítulo diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra a terra, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Bem, nós podemos ver na descrição deste capítulo, que não foi um capítulo fácil de ler e de explicar em poucos minutos, que o texto de Daniel, como os demais textos bíblicos, revela que a soberania de Deus na história do homem, ela é absoluta. Especificamente, Daniel 11, ele aponta que Deus é quem levantou a Babilônia e é ele quem a derrubou. Ele levantou o Império Medo e Persa e o derribará. Ele levantará o Império Grego e o derrubará. Enfim, Deus é quem levantará os 4 reinos depois da queda de Alexandre o Grande e espalhará pelos 4 ventos do céu. Mas depois, tudo isso porque é Deus quem decide e escreve a história do homem sobre a terra. No final, tudo isso é para mostrar que só em Deus há salvação e a esperança de uma vida eterna, que no homem é falho, que no homem não adianta você achar que o poder é duradouro, o poder está em suas mãos. Ao contrário, o homem ele acaba se corrompendo pelo pouco poder que ele tem. E nessa corrupção de poder, ele acaba adorando falsos deuses e acaba querendo ser adorado, acaba querendo invocar para si aquilo que não lhe é de direito. E Deus não dá honra ao homem, aquele que não merece, pois só ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Embora tenha sido difícil explicar esse capítulo, eu espero que tenha falado um pouco mais claramente com vocês sobre o que é que esse capítulo quer dizer.
E, se possível, conto com a inscrição de vocês no meu canal no YouTube, que é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe. Amém?